Estávamos almoçando com Diascalos em nossa casa, quando o locutor do rádio deu as últimas notícias sobre o Skylab, o laboratório espacial norte-americano em órbita ao redor da Terra. Era o dia 11 de junho de 1979, a data programada para a reentrada na atmosfera. Os meios de comunicação do mundo inteiro estavam alertas. As companhias aéreas haviam cancelado os voos durante a hora programada para a descida, e prevalecia um sentimento geral de desassossego e apreensão. Fomos informados de que os norte-americanos haviam perdido o controle do Skylab e que existia a possibilidade de ele se espatifar sobre áreas povoadas. Com muito humor, Diascalos descreveu como, há poucos dias, um morador de uma vila havia batido à sua porta, tarde da noite, perguntando se o Skylab iria cair sobre sua casa. Era um homem pobre, que acabará de construir uma casa de 3 cômodos. Sua mulher, assustada com a notícia, pedirá ao marido que visitasse o Mago de Estrovolos para descobrir o que iria acontecer. Diascalos achou, ao mesmo tempo, aborrecido e engraçado ser perturbado, tão tarde da noite, por tamanha banalidade. Safer OSU Kismet, Destino, Ko Skylab Kea. Em cima de você, ele cairá, disse ao homem da vila. Os temores do camponês foram muito pouco diminuídos. Nem sempre Diascalos era tolerante com pessoas que o procuravam devido a assuntos que ele considerava tolos, tais como fazer adivinhações. Divertir-se com as pessoas era um passatempo comum a Diascalos. Um dia, enquanto estava no jardim, regando as plantas, um homem veio procurá-lo. O visitante, aparentemente, confundiu-o com o jardineiro. Eu estou procurando por aquele faquir, ele disse. Você sabe onde ele está? Sim, respondeu Diascalos. Está lá em cima, deitado sobre pregos. Vá procurá-lo lá. O homem, incrédulo, subiu as escadas, em poucos minutos. Voltou dizendo que não havia ninguém lá em cima. A janela estava aberta? Perguntou Diascalos, fingindo falar. A sério. Quem? Bem, emendou Diascalos, ele deve ter ido embora voando. Mencionei, de passagem, que tinha lido no jornal do dia anterior, que um yogi indiano se dizia disposto a tentar fazer o Skylab virar cinzas. Isso é muito perigoso. Poderá queimar o corpo dele, disse Lakovos. Aquele yogi indiano, disse Diascalos, enquanto dava a última garfada, não é o único que está trabalhando no Skylab. Há muitos místicos que tentam desviar sua trajetória. Eu mesmo estive fazendo isso o dia todo. Então, virou-se abruptamente para Lakovos e disse, em voz baixa, aquele patife, Loisos, estava na minha casa hoje de manhã e entendeu o que eu estava fazendo. Às vezes ele é tão inteligente, outras é burro como uma porta. Compreendi que algo de significativo estava para acontecer e procurei o meu caderno de anotações. Emily já havia fechado todas as portas, janelas e cortinas, para manter o calor de julho do lado de fora da casa. Não havia movimento nas ruas. Era a hora da sesta. Todas as lojas e escritórios fechavam entre 1 e 4 da tarde. Quase não havia sinal de vida. Diascalos disse que era hora dele verificar como ia o Skylab lá em cima. Sento-se no sofá e recosto, ficando semi-reclinado. Uo olhava, caneta e caderno na mão. Emily, sentada ao meu lado, tinha uma expressão de receio e perplexidade no rosto. Pela expressão do rosto de Lakovos, do outro lado de Diascalos, percebia-se toda a sua ansiedade. Você vai lá em cima comigo? Perguntou Diascalos a ele. Não, ele respondeu meio sem jeito. Diascalos fechou os olhos enquanto se aprontava para sair do seu corpo. Com uma expressão preocupada no rosto, Lakovos olhava fixamente para o umbigo do mestre, enquanto este parecia estar em estado de trance. No mais absoluto silêncio, nós observávamos o que acontecia. Havia algo de extraordinário no ar. 10 minutos depois, Diascalos despertou. Está muito escuro lá em cima, comentou, sombrio. Ah, muitos outros. Vi alguns indianos, tibetanos e um negro norte-americano. Eu era o único europeu. Eles pareciam ter medo da escuridão e ficaram longe do Skylab. Tentei chegar tão perto quanto pude. Ele vibra de uma maneira infernal. Diascalos mostrou com a mão como o Skylab fazia. Diascali, o que o senhor fez lá em cima? Perguntei. Tentei empurrá-lo para o hemisfério sul, onde há mais água e menor número de pessoas. Como foi, exatamente, que o senhor tentou empurrar o Skylab? Para o hemisfério sul? Criei, com a mente, um disco em forma de lua e o direcionei para o Skylab, de tal forma que ele iria ricochetear e empurrá-lo para o sul. Diascalos, então, mencionou que seu cordão de prata o estava puxando de volta para o seu corpo. Esta foi a razão, continuou Diascalos, pela qual o espaço ao redor do plexo solar vibrava tanto, como vocês, provavelmente, notaram. Apenas Lakovos havia notado, nós não. Porque não me acompanha desta vez, para ajudar a empurrá-lo para o sul? Diascalos insistiu de novo. Lakovos mais uma vez recusou. Em vez disso, ele preferiu vigiar o corpo do mestre. Aparentemente, ele achava bastante perigosa a aventura de Diascalos e mal podia esconder sua ansiedade. Enquanto eu estiver respirando, instruiu Diascalos, não me perturba. Não repita, disse ele rindo, a bofetada que me deu da última vez, para me forçar a voltar. Ele se referia a um incidente no qual Lakovos o havia forçado a voltar a seu corpo, enquanto estava no estado Dexamatos. Diascalos fechou os olhos. Parecia estar num estado de transe profundo. Lakovos ficou de guarda.
Emily e eu permanecemos como espectadores da estranha peça que se desenrolava diante dos nossos olhos, silenciosos e passivos. Em poucos minutos, Diascalos abriu os olhos. Zero Skylab está se movendo a uma tremenda velocidade e vibra. Como um bêbado, ele disse, e mais uma vez mostrou o movimento. Com a mil. Então, fechou os olhos e entrou num transe ainda mais profundo. Passaram-se vários minutos e Lacovos parecia mais ansioso que antes. Ele me perguntou se Diascalos já estava lá em cima há mais de 10 minutos. Não, está lá há pouco mais de 7 minutos. Lacovos, então. Pigu o pulso diarito de Daskalos, e verifico a batida cardíaca. É tempo de ele voltar, murmurou e olhou para nós como se fossemos dar nossa opinião. Assim que ele acabou de falar, Diascalos abriu os olhos. Estava completamente desperto e muito entusiasmado com a experiência que acabará de ter. É do tamanho de um minarete e está pronto para reentrar na atmosfera. Achei o uso da palavra minarete engraçado, e, apesar da gravidade do momento, tive dificuldade em me manter sério. Diascalos parou por um instante e olhou para nós. Ele deve ter percebido nossa incredulidade. Sorriu, dizendo que talvez eu não devesse. Falar publicamente sobre o que tínhamos acabado de presenciar. As pessoas podem se escandalizar facilmente. Diascalos temia que as grandes mensagens e ensinamentos de Johanna não fossem levados a sério se incidentes que pareciam fantásticos demais fossem divulgados. Confesso que sucumbi à tentação de narrar a extraordinária experiência daquele dia quente de julho. Eu tinha certeza de que a experiência deles era genuína e autêntica, apesar de ela nos parecer, no mínimo, extraordinária. Claro que eu não poderia testar a realidade objetiva da experiência deles, já que eu próprio não podia subir. Você mudou de ideia? Insistiu Diascalos mais uma vez com Lacovos. Não. O aprendiz preferiu examinar a condição física de seu mestre, como um atento médico. Diascalos entrou em transe de novo. Havia calma e silêncio na sala, enquanto esperávamos pelo próximo movimento de Diascalos. Ao abrir os olhos, ele parecia mais entusiasmado do que nunca. Acabo de ver 3 discos voadores. As entidades que estão dentro deles se comunicaram comigo e me pediram para parar de mandar os discos em forma de lua contra o Skylab porque eles perturbam o seu equilíbrio. O método deles era melhor, disseram, e me convidaram a me mudar para o lado deles e observar o seu trabalho. Daskalos. Então, explicou que esses seres emitiam raios de luz contra o Skylab, e depois iam para o sul, numa tentativa de puxá-lo com eles. Daskalos. Pegou a mão de Lacovos e insistiu, mais uma vez, que ele fosse. Enquanto isso, liguei meu rádio, bem baixinho, para ouvir o último noticiário da BBC. O locutor informou que os norte-americanos esperavam que a espaçonave caísse no Atlântico Sul ou no Oceano Índico. Eles ainda não tinham controle sobre ela e continuavam preocupados que ela caísse sobre áreas populosas. Quando Diascalos saiu outra vez do transe, ele continuou, com voz animada, a narrar suas experiências com os extraterrestres. Essas entidades são realmente avançadas. Elas vivem no mundo psiconoético superior e não têm forma. Pediram-me que abandonasse a imagem de mim mesmo e me juntasse a eles. O senhor realmente precisa ir? Resmungou Lacovos, sabendo muito bem que era inútil tentar dissuadir o mestre. Sim, disse Diascalos teimoso, e explicou o que estava para fazer. Agora preciso deixar a imagem de mim mesmo e subir sem forma, apenas com minha autoconsciência. Enquanto ele explicava sua nova aventura, Emily saiu apressada de casa para receber nossos filhos que minha irmã acabará de trazer. Constantino, de 2 anos e meio, foi para outra sala e ficou brincando sozinho. Enquanto Vazia, de 6 meses, engatinhava no chão, na frente de Diascalos. Perguntei se a fala do bebê interferia com o que ele estava fazendo. Ele afirmou que o barulho não tinha importância e que poderíamos até tocar música, se assim quiséssemos. Então, depois desta breve pausa, ele entrou em transe autoinduzido mais uma vez. Notei que, desta vez, suas mãos tremiam violentamente e que ele fazia movimentos faciais espasmódicos. Lacovos continuava alerta. 10 minutos depois, ele verificou o pulso de Daskalos. Em voz baixa informou que este tinha chegado a 110 batidas por minuto. Diascalos logo abriu os olhos. Estão tendo dificuldade para empurrá-lo. Ele assobia incrivelmente, fazendo um barulho ensurdecedor. Essas superinteligências trabalham com muita dedicação. Somos tão insignificantes se comparados com eles. Se não conseguirem mudar a trajetória, ele vai cair no Canadá. Daskalos se prepara para subir de novo. Deixe a minha batida cardíaca chegar a 140. Sarah. Mais fácil para mim, ele instruiu seu discípulo. Você tem certeza de que o que está fazendo não é perigoso? Perguntei, notando a expressão de Lacovos que parecia em total desespero. Será mais perigoso se não conseguirmos empurrar o Skylab para o sul. Esta é a primeira vez que faço uma coisa dessas, acrescentou Diascalos, e, então, fechou os olhos. 8 minutos se passaram, durante os quais Lacovos vigiava o pulso de seu mestre. Chegou à trajetória desejada, disse Diascalos ao voltar do transe, completamente satisfeito com o trabalho executado. Diascale, alguém poderia ver esses seres a olho nu? Não, eles vivem no mundo noético, não tem forma. Então, ele relatou mais detalhadamente sua experiência com os extraterrestres. Somos os guardiães do Jardim Terra, disseram eles. SUA. Terra é como um jardim de infância de crianças barulhentas.
É um jardim cheio de parasitas e de vírus. Emendei. Não, é uma expressão da vida. Responderam. Pareciam estar trabalhando em grupos que me pareceram compostos de discos voadores. Perguntei se, de fato, eram discos voadores. Mas eles pareceram ignorar minha pergunta. Deixaram claro, entretanto, que eram povos do espaço. Eles vivem ao redor do nosso planeta. A Terra parece uma linda bola vista de lá. Consegui me comunicar com esses seres sintonizando-me com eles. Eu estava dentro deles e eles estavam dentro de mim. Eu disse que gostaria de encontrá-los de novo e os convidei a descer até a Terra. Eles se recusaram. Preferem nos observar de longe. Você sabe o caminho. Venha nos encontrar aqui, eles responderam. Talvez não lhes seja agradável visitar a Terra. Quando eu estava para voltar ao meu corpo, eles me aconselharam. Passe através de nós. Para poder descansado. Senti-me muito relaxado depois disso. Eles realmente nos amam. Diascalos expressou sua perplexidade e divagou sobre a natureza dessas superinteligências. Senti como se fossem uma forma de luz, de uma intensidade vibrante. Eles são muito numerosos. Houve uma pausa, enquanto Diascalos meditava sobre sua experiência. O pensamento é algo tão lindo. Eu estava recebendo o pensamento deles e podia entendê-los. Tinha a impressão de que tudo o que eu sabia, eles sabiam. Eles, provavelmente, são forças arcangélicas. O Senhor acha que eles têm autoconsciência? Aparentemente, têm. Mas isso não contraria o que o Senhor nos disse sobre formas arcangélicas, que são entidades do Espírito Santo e não do Logos. Talvez o que é válido na Terra não se aplique a níveis mais altos de consciência. Entidades do Espírito Santo, portanto, também podem ter autoconsciência. Preciso estudar isso. Eram 4:30 da tarde e as ruas já tinham um movimento intenso. O calor havia passado e a brisa da tarde, proveniente do mar, trazia alívio. Diascalos me pediu para levá-lo em casa de carro. No caminho, ele me disse estar maravilhado com a experiência única e maravilhosa, a qual ele acalentava com carinho. Às 9 da noite eu ouvia a BBC. O locutor informou que os cientistas norte-americanos começavam a ter um controle limitado sobre o Skylab. Entretanto, a nave ainda poderia se estraçalhar no Nordeste dos Estados Unidos ou no Canadá. Mais tarde naquela noite, a BBC informou que partes do Skylab haviam caído no Oceano Índico e numa região desabitada da Austrália. Todos ficaram aliviados. Encontrei Lacovos no dia seguinte, e conversamos sobre o acontecimento em comum. Perguntei se ele, de fato, havia testemunhado Diascalos sair do corpo. Lacovos explicou que vira Diascalos sair do corpo. Como se fosse fumaça saindo do topo da cabeça. O que parecia ser fumaça era, na verdade, parte do etérico de Diascalos. Ele usará o duplo etérico do seu corpo de matéria densa porque estava trabalhando com o duplo etérico da Terra material. Lacovos ressaltou que a batida cardíaca de Diascalos chegara a 140. Por este motivo ele, repetidamente, se recusará a acompanhá-lo. Ele precisava ficar alerta quanto à condição física do mestre porque aquele tipo de trabalho é muito perigoso. Mais tarde, naquele mesmo dia, encontramos Diascalos e continuamos nossa discussão sobre o Skylab. Ele disse que, assim que chegou em casa, subiu de novo para dar uma olhada no Skylab o qual, no instante em que entrou na atmosfera, começou a se mover para cima e para baixo como um barco em alta velocidade na superfície do mar. Os americanos, disse Lacovos com ironia, informaram que não tinham possibilidade de controlar o Skylab e temiam que ele caísse sobre o Canadá e sobre o estado do Maine. Então, repentinamente, emitiram um sinal e mudaram a sua direção para o sul. Se não fosse por essas superinteligências, acrescentou Diascalos, o Skylab, muito provavelmente, teria se espatifado sobre o Canadá. Eu os vi tentando empurrá-lo para o sul, por 3 vezes. Eles esperavam até ele aparecer no horizonte, e, então, incidiam raios de luz em sua direção. Os americanos deviam aprender a construir Skylabs que se desintegrassem assim que entrassem na atmosfera. A noite começava e Diascalos parecia relaxado e disposto a falar. Contrariando o que sempre acontecia, não fomos interrompidos por telefonemas ou visitantes. Depois de Lacovos ter feito 3 xícaras de café turco, continuamos a conversar até tarde da noite. Perguntei a Diascalos se ele já tivera antes algum contato com seres extraterrestres, além dos que ele encontrara enquanto trabalhava com o Skylab. Sim, ele disse, e começou a contar os detalhes de um encontro anterior com tais seres, ocorrido há algum tempo. Sentiu em algum lugar, perto de Petra Torromiou, um lugar na Praia do Sul onde, segundo a lenda de Homero, Afrodite nasceu, de acordo com Diascalos, é um dos centros de energia ou centros magnéticos do planeta. Eu estava em exomatose, com Lacovos e Teofanis. Após acompanhá-los de volta a seu corpo, retomei ao mesmo lugar para procurá-lo. Mas eu o vi, murmurei, onde está você? Estou dentro de você, sussurrou ele. Estou dentro de você para poder ter um centro de comunicação comum. Você gostaria que eu lhe proporcionasse algumas experiências? Expanda-se. Ele me mandou. Isso eu sei fazer. Responde. Eu sei que você sabe fazer, mas agora vai ser por um método diferente. Perguntei como seria. Pare de sentir-se como uma entidade. Você está me pedindo para me tomar dissolvido dentro de Deus? Por quê? Você acha que se desmancha quando se toma o sopro da vida, aqui, em todo lugar, dentro de tudo? Sim, disse eu. E ainda,
Assim você se toma mais, você se expande mais, você não se torna dissolvido. Sem perder o seu estado de ser, você pode se emancipar das limitações, não se transforma em zero. Veja este lugar. Torne-se o alento. Deste lugar. Você verá como é lindo. Tenho medo. Espere um pouco, respondeu ele, verá que, através de mim, você não sentirá medo. Virei-me por um instante e pude vê-lo. Ele era absolutamente lindo. Ele tinha forma humana, a ideia do homem, não a forma. Ele era uma ideia humana. Estou confuso, disse eu, mas sei que existo. Sempre. Que você se olha no espelho e diz eu existo, respondeu ele, é uma ilusão. Quando você fala sobre o eu, o que você entende? Amor. Agora, concordamos plenamente, quando se diz amor sugerimos a imagem de pessoas que amamos. Você se toma um com elas. Não é você. Você, sabe, respondi, que entendo e sinto o que você diz, mas que você está me deixando confuso. Através da confusão você entrará no conhecimento. Porque se não ficar confuso, você não vai concentrar a sua atenção na descoberta da verdade e não a encontrará. Você se contentará com situações que não são a verdade. Eu não estou pronto ainda, Jaskali, para acompanhar o seu pensamento. Ele começou a rir. Ha, ha, ha. Como está encantado com esta palavra você a passa para mim como um pirulito que se dá para o neto lamber. Esse Dascale. Jaskalos riu à vontade ao se lembrar dos comentários irônicos do extraterrestre e continuou. Não consigo entendê-lo, disse a ele. Apesar de tudo, você me entende perfeitamente, mas se cansa porque não quer se livrar de certas ilusões. Entretanto, está pronto a superá-las, sem dor, assim que quiser. Está me guiando para alguma forma de aniquilamento, de universalismo? Perguntei. Você gosta de usar belas palavras. O que? Entende por universalismo? Bem, é sentir tudo e não sentir que sou uma entidade separada. Como pode ser isso? Isso quer dizer apenas que, em vez de você ser Lacovos, Marius, o neto, Nina, Yana, as netas, você se toma tudo isso e mais. Está entendendo? Vibra menos. Não, não vou vibrar menos. Volte. Você não está preparado ainda. Você tem família? Perguntei. Você ama seu pai, sua mãe e filhos. O que? O seu mestre disse, o grande e mais amado? A todo aquele que abandonar pai e mãe e filhos por minha causa eu darei 100 vezes isso, e pai e mãe e filhos. Cristo disse isso no Novo Testamento, não disse? Você refletiu sobre o significado das suas palavras. Este cansado, respondi. Continuaremos a aula mais tarde. Ele é poderoso. E que trancos estava lhe dando? Exclamou. Lacovos em meio a uma risada. Ele olhou para mim, acrescentou Jaskalos, e disse, amor, você sabe que você sou eu. Não, isso eu não quero, respondi. Quer, goste quer não, você é. Quando diz eu, de que eu está falando, já que quer aniquilar o meu próprio eu, perguntei a ele. Eu quero colocá-lo, no grande eu, num sistema mais adequado. Esta conversa foi em grego? Perguntei, e imediatamente percebi que a minha pergunta era irrelevante. Ele fala com você de uma forma que você entenda. Além disso, se eu quiser que ele se dirija a mim apenas com pensamentos, a comunicação fica muito mais fácil. Perde-se o significado de tempo e espaço, e entra-se no presente dentro da realidade, na vida das coisas. Vocês mantiveram este diálogo, continuei, lá na Petra Tou. Romea? Este foi o ponto focal, mas nós nos expandimos no plano psíquico da região. Em que parte da região de Chipre, não saberia dizer. Não é fácil fazer você entender. Como vou fazê-lo ver todas aquelas Infinitas cenas? Jaskali, ele era um ser humano que alcançou a teose? Não sei. Não perguntei. Ele era, quem sabe, um arcanjo como Miguel ou Gabriel. Persisti. Talvez ele seja um dos de uma classe superior. Um homem é superior a esses arcanjos que são tão monolíticos, que sabem o seu trabalho e mais nada. Eles, simplesmente, obedecem à ordem do Senhor. Estou lhe dizendo, continuou Jaskalos, não é fácil desistir daquilo a que nos agarramos. Já pensei nisso antes, comentou Lacovos. E quem lhe disse que eles não trabalham sobre você, de forma subconsciente, sem que você o perceba? Já que falou nisso, acrescentou Lacovos, estou começando a suspeitar que é assim mesmo. Ele me falou muito a respeito dele, disse Jaskalos, apontando para Lacovos. Em determinado momento ele disse, é ele que você tem medo de perder. Então, me revelou certos assuntos com referência à minha família que mexeram comigo. Ele lhe falou alguma coisa sobre Nikos, o genro de Daska WY? Perguntou Lacovos. Se você o abandonar, ele estará perdido. Ele sofre quando está longe de você, mas agora está adquirindo experiência. Quero me afastar. Eu disse. Quanto mais tentar se afastar dele, mais grudado a ele você ficará. Pode me explicar isso? Perguntou Jaskalos a Lacovos, com grande curiosidade. Ele falou sobre tantos assuntos que não pude entender. Eu gostaria que você pudesse pensar como ele, disse Lacovos. Provocant. Mas como eu poderia pensar como ele? Respondeu Daskalos. Desculpando-se. Sabe o que mais ele me disse? Vamos discutir o que é o amor, porque você apenas imagina o que ele seja. O que está querendo dizer? Perguntei. Você focaliza sua atenção nas moléculas do amor e pensa que conhece o amor. O corpo material, disse ele, não.
importando quão perfeito ele seja e o quanto muito amado tenha. Santificado, não é o amor absoluto. Eu sei o que você pretende dizer, mas chama isso de mal. Responde, não, eu não chamaria de mal. Eu diria que está incompleto. Você pode ver a pessoa amada de uma perspectiva mais elevada. Mas, Ela é linda, vista daqui mesmo, aleguei. Eu não disse que ela não era bonita, mas ela deixa de ser um encantamento? É amor, respondi. Percebe que você não sabe o que é de fato o amor? Imagine que, neste exato momento, devido ao karma, o ser amado perca seu corpo e você fique privado de sua companhia, disse ele. O karma fez isso acontecer e o deu, Lacovos, de volta para mim. Certo, anuiu ele. oh, Karma o deu de volta a você porque você o queria. Mas você pode encontrar amor além da forma. sim, affirmei. Então por que não? Focaliza sua atenção lá? Por que precisa da forma? Porque a forma é linda, respondi. Eu não disse que não é linda, ela é imperfeita. Você é pequeno demais para um Deus. Você é grande demais para um homem. Graças a Deus, eu disse, não sou um homem pequeno. Daskalos de Setua RIR e continua a nerer SCU encontro psicanalítico. Com o extraterrestre, ele estava me enviando pensamentos. Abandone a imagem. Pare de estar enamorado pela imagem do corpo material. Distoberesi. Dentro do amor. Quando eu lhe mostrar aqueles a quem você ama dentro do amor, você não se importará se eles têm corpos materiais ou não. Por que não me mostrou quando ele se foi, naquela época? Você ainda não estava suficientemente maduro e não teria sido capaz de me entender, naquele tempo. Quem se foi quando? Perguntei, rapidamente. Eis a pessoa, disse Dascalos, apontando para Lacovos. Daskalos. Referia-se à morte de Lacovos em sua vida anterior. Ele tinha tão grande senso de humor, observou Dascalos, rindo. Você se lembra de alguma coisa que ele tenha dito? Perguntou. Lacovos, rindo também. Como posso saber? Responde Daskalos, dando de ombros. Eu gostaria que pensasse a respeito de todas as coisas que ele lhe disse, quando estiver sozinho, disse Lacovos. Você mesmo pensou a respeito? Retricu Daskalos. Não a respeito de todos eles, disse Lacovos, rindo. E quem lhe garante que você, de fato, chegou a tais pensamentos? Sozinho? Pode ser que os tenha conseguido através de reflexão? Isso eu não posso saber, continuou Lacovos, rindo. Talvez os tenha conseguido através do Senhor. Da próxima vez, acrescentou Dascalos, brincando, não o coloco de volta em seu corpo. Direi a ele, agarre este sujeito pelos cabelos e deixe-o ter algumas experiências. Eu adoraria, respondeu Lacovos e seus olhos brilharam. Dascali, perguntei, o senhor já encontrou algumas dessas superinteligências aqui na Terra, entre outros seres humanos? Quer dizer, andando pelas ruas? Sim, várias. Eles se locomovem e se parecem com pessoas comuns. Posso encontrá-los através de suas auras e me comunicar com eles através do pensamento. Um dia, eu estava andando pela rua Hermou, bem onde há muitas lojas comerciais. Foi a primeira vez que encontrei um ser desses. Ele tinha um nome? É possível que, quando tal superinteligência desce, ela adote um nome. A que encontrei é um grande mestre. O Logos o cegou, temporariamente, quando apareceu à sua frente como fogo. Agora você entende de quem estou falando? Lacovos meneou a cabeça afirmativamente, mas eram necessárias maiores investigações de minha parte para saber a quem ele se referia. Era um cipriota? Indaguei, um tanto inocentemente. Não, respondeu Dascalos abaixando o tom de voz. Era. São Paulo que, nesta atual encarnação, vive como pai Hilarion, no Sudão. Alguns amigos meus o encontraram lá. Ele se materializa e se desmaterializa como um grande mestre. Ele veio num corpo material, continuou Dascalos, com uma expressão séria no rosto. Isso aconteceu quando minha mulher ainda estava viva. Eu estava no mercado quando, de repente, o senti. No instante seguinte vi-o andando pela rua e me comuniquei com ele através do pensamento. Mestre, é o senhor. Ele se virou, sorriu e continuou. Andando. Neste momento uma carroça vinha por trás dele. Cuidado. Seu paspalho, ou o atropelo, gritou o carroceiro. Ele se virou e falou, num grego impecável, desculpe-me, senhor, e afastou-se para o lado. Dascalos riu ao lembrar o incidente. Por que ele se materializou? Perguntou Lacovos. Não tenho a mínima ideia. Mas o vi com um corpo material, usando roupas. Tentei chegar perto dele e de repente o perdi de vista. Kyrie Leison. Resmungwai. Quando voltei para casa, encontrei-o conversando com minha mulher. Você sabe quem é ele? Perguntei, apontando para o visitante. Eu o vi sentado à cabeceira da sua cama quando você estava doente. É pai Hilarion, disse ela. Ele ficou para o jantar e tivemos uma longa conversa. Ele estava em seu corpo material, e até comeu feijão e cebolas. Quando se aprontava para sair, disse que estava indo a várias partes da ilha para colocar talismãs. Não entendi o motivo da sua visita. Ele desapareceu no meio de nós no momento em que minha mulher foi até a cozinha buscar alguma coisa. Poucos dias mais tarde, encontrei-o de novo. Não diga nada sobre o que acaba de experimentar. Ele me disse. Você pode se perguntar por que ele está fazendo todas essas coisas. Eu não sei. É um plano divino que não podemos compreender. Eu, pelo menos, não compreendo. Outros mestres não se materializam.
Permanecem no mundo psíquico e fazem o seu trabalho lá em cima. Eles trabalham de diversas maneiras. De repente, Daskalos Peruda. Falar e me olhou fixo nos olhos. Acabamos de deixá-lo completamente confuso, não é, Kiriako? E riu até não poder mais. Não estava longe da verdade. Essas histórias fantásticas eram parte da sua realidade diária. Minha mente comum e convencional tinha grandes dificuldades em assimilá-las. Ainda assim, o que me intrigava era Daskalos não ter tentado nem me fazer de bobo e nem me impressionar. Quanto a tudo mais, ele era igual a qualquer mortal, apesar de ser um homem extraordinariamente dotado, capaz de fazer curas verdadeiramente miraculosas, e que parecia desafiar uma explicação Scientifica conventional.